A vida de Elias sempre parecera moldada pelo peso invisível de correntes que nunca deixavam sua pele, mesmo quando não havia ferro nelas. Criado desde cedo na fazenda do coronel Albuquerque, aprendera que sua existência era definida por utilidade, obediência e silêncio. Seu corpo era observado como ferramenta, sua força avaliada como se fosse mérito de propriedade alheia, e seu destino parecia sempre preso àquela terra úmida, cercada por mata densa, e pelo cheiro amargo de fumaça que vinha das cozinhas da senzala. Os dias começavam antes do sol e terminavam muito depois que a noite se consolidava. E Elias andava com a cabeça baixa, não por submissão completa, mas por estratégia de sobrevivência. Ele percebia tudo, absorvia cada detalhe, cada gesto dos feitores, cada mudança de humor do coronel, cada movimento suspeito dos outros escravos, e guardava tudo para si, como forma de navegar pelas sombras daquele mundo onde escolhas não existiam. O que ele não podia prever era que sua trajetória sofreria uma ruptura silenciosa, não causada pelos açoites, mas pelo olhar de duas irmãs da Casa Grande, Helena e Beatriz. Elas surgiram como parte de um destino inevitável, moldado pela diferença brutal de poder, pela solidão delas e pela impossibilidade dele resistir a nada do que fosse ordenado. A presença das duas começou como algo distante e quase etéreo, como se fossem apenas figuras intocáveis que viviam em outro plano da fazenda. No entanto, havia nelas uma inquietação que poucos percebiam, uma ansiedade que atravessava gestos, passos e olhares longos demais. Elias, sem querer, torna o centro dessa inquietação. Seu corpo forte, sua postura silenciosa e a aura de resistência involuntária começaram a atrair uma curiosidade perigosa nas irmãs. Com o passar do tempo, aquela curiosidade se transformou em algo mais denso, mais escuro, mais possessivo, criando um vínculo distorcido que Elias nunca desejou, mas do qual não tinha como escapar, pois sua vida estava inserida em um sistema onde recusas eram impossíveis e onde a própria respiração precisava ser cuidadosa para não gerar consequências fatais. A convivência entre Elias e as irmãs passou a se intensificar de forma gradual, quase invisível aos olhos de quem observava a curanda apenas pela superfície. Helena, a mais velha, cresceu envolta em expectativas severas, sendo moldada para representar perfeição, delicadeza e decoro. Beatriz, por outro lado, sempre fora mais inquieta, mais envolvida com os mistérios da fazenda, mais inclinada a caminhar pelos campos como se buscasse algo que nunca encontrava. Apesar de personalidades distintas, ambas compartilhavam um sentimento profundo de confinamento emocional, como se vivessem aprisionadas dentro de uma vida planejada por outros. Esse confinamento encontrou em Elias um ponto de escape, uma figura que despertava nelas sensações proibidas pela moral da época e pelo próprio sistema em que viviam. Ao mesmo tempo, Elias percebia o avanço delas como uma ameaça dupla. Ameaça à sua integridade física, pois sabia que qualquer descoberta levaria à punição severa, e ameaça à sua estabilidade emocional, pois começava a desenvolver sentimentos contraditórios diante da fragilidade que enxergava nelas. As irmãs, ao mesmo tempo em que ocupavam posição de poder absoluto sobre ele, demonstravam momentos de vulnerabilidade e confusão que despertavam uma forma trágica de empatia em sua mente, a partir do instante em que Helena começou a procurar sua presença nos corredores,
vazios, e Beatriz passou a observá-lo. De longe, com frequência cada vez maior. Elias percebeu que um caminho sem retorno havia começado. A relação entre esses três indivíduos, moldada por uma estrutura social cruel e desigual, tomou forma como um segredo silencioso que serpenteava pela fazenda, escondido entre portas entreabertas, passos noturnos e desejos que jamais deveriam existir. Cada aproximação intensificava o risco, e a tensão se espalhava como uma brasa invisível prestes a ser descoberta. A dinâmica entre Elias, Helena e Beatriz se tornou gradualmente mais perigosa, como se todos estivessem caminhando sobre uma superfície frágil que a qualquer momento poderia ruir. As irmãs passaram a disputar silenciosamente sua presença, cada uma tentando se aproximar de forma distinta, criando um triângulo emocional distorcido que Elias era obrigado a sustentar. Não havia espaço para recusa, e sua consciência era esmagada pelo conhecimento de que qualquer reação errada poderia resultar em castigos devastadores. Porém, à medida que o tempo avançava, algo inesperado começou a brotar dentro dele, uma espécie de sentimento confuso que emergia das brechas, entre medo e convivência forçada. Elias encontrava nos gestos das irmãs, por mais contraditórios que fossem, fragmentos de humanidade que jamais vira na maioria dos brancos da fazenda. Esses fragmentos, embora distorcidos por desigualdade e posse, despertavam nele percepções complexas, quase impossíveis de nomear. Entretanto, enquanto esse laço emocional se formava, a tensão coletiva da fazenda aumentava. Criados começaram a notar movimentos atípicos. Portas começaram a ranger em momentos inoportunos. E a mata ao redor parecia carregar um silêncio cada vez mais denso, como se observasse tudo em expectativa. A cada encontro, a atmosfera se tornava mais claustrofóbica, e Elias sentia o peso de um destino inevitável se aproximando. A relação proibida, construída em terreno de sofrimento e contradição, estava prestes a chamar a atenção do único homem que jamais poderia descobrir nada: o coronel, pai das irmãs e senhor absoluto da fazenda. A ameaça pairava sobre todos como uma sombra crescente, pronta para engolir qualquer resquício de esperança ou estabilidade que ainda existisse. A tensão que crescia silenciosamente dentro da casa grande começou a se expandir como uma fissure à queue-corps pelas paredes antes de um desabamento. Elias já não conseguia atravessar os corredores sem sentir o peso dos olhos alheios seguindo cada passo seu, mesmo quando ninguém parecia presente. O clima da fazenda mudara de um modo quase imperceptível, mas profundo, como se o ar carregasse eletricidade prestes a disparar um raio. As irmãs, cada vez mais consumidas por sentimentos conflitantes, passaram a agir com uma inquietação visível. Helena parecia dominada por um senso de posse crescente, andando pela casa como se tentasse ocupar todos os espaços antes que Beatriz chegasse até eles. Beatriz, por sua vez, se tornava mais ansiosa, mais impulsiva, aproximando-se de Elias de maneiras arriscadas, como se o medo da perda a empurrasse para atitudes desesperadas. Elias percebia cada gesto, cada tensão, cada respiração contida, e isso o afundava ainda mais em um estado de vigília constante. Agora, além do trabalho árduo e das obrigações impostas, ele precisava administrar emoções que jamais pedira para sentir, emoções que surgiam como espinhos dentro do peito, misturando pena, afeto trágico e um medo que nunca se dissipava. A cada encontro clandestino,
A corda se apertava mais ao redor de todos, e ele temia que o inevitável estivesse se aproximando mais rápido do que qualquer um pudesse suportar. A fazenda inteira parecia pressentir algo, as cozinheiras cochichavam mais baixo. Os feitores olhavam ao redor com desconfiança crescente, e até os animais pareciam inquietos, como se percebessem a energia tensa que dominava o ambiente. A mata ao redor dançait au silence. Tornava-se testemunha muda daquele segredo que se expandia como sombra. Elias sentia que estava preso dentro de uma história que não escolhera, caminhando rumo a um desfecho inevitável. O pior, porém, era a sensação de que, apesar de todo o risco, havia dentro dele um vínculo emocional distorcido que crescia, criando raízes que se entrelaçavam em sua consciência e o mantinham dividido entre o instinto de fugir e a estranha conexão que se formara com aquelas duas jovens, marcadas por fragilidades que o mundo jamais veria. A sombra que envolvia a fazenda parecia engrossar como uma névoa que se acumulava em cantos, onde a luz raramente alcançava. Elias caminhava com passos cada vez mais cuidadosos, sentindo que cada movimento seu era observado por olhos invisíveis que acompanhavam sua trajetória com suspeita crescente. As irmãs intensificavam sua disputa silenciosa, criando tensões que se espalhavam pelos corredores como rachaduras que se multiplicavam sem controle. Helena andava com postura rígida, como se tentasse reafirmar domínio sobre um território emocional que temia perder, enquanto Beatriz deixava transparecer inquietação cada vez maior, circulando pela casa como alguém que busca sinais de ameaça. Elias tentava evitar ambas, mas era atraído para um centro inevitável, preso por forças que ultrapassavam sua vontade. A cada dia, sentia seu peito pesar mais, dividido entre medo e uma estranha e dolorosa ligação emocional formada pelas circunstâncias cruéis. Ele percebia que o ambiente inteiro reagia àquela energia conturbada. Os escravos cochichavam com inquietação, desconfiando que algo grave estava em curso. E alguns evitavam cruzar olhares com Elias, temendo se envolver em acontecimentos que pudessem atrair punições coletivas. A fazenda parecia respirar de maneira diferente, mais curta, mais tensa, como se o próprio solo antecipasse uma ruptura inevitável. Mesmo a mata ao redor assumia um aspecto mais sombrio, com o canto dos pássaros ocorrendo de forma irregular, como se a natureza sentisse as vibrações que escapavam da casa grande. A cada passo, Elias tinha a sensação de estar sendo empurrado para um destino que não poderia evitar. Algo que se aproximava, com a lentidão silenciosa de uma tempestade prestes a se revelar. Apesar do risco crescente, ele percebia que as irmãs já haviam ultrapassado o ponto de retorno, completamente envolvidas em sentimentos que misturavam desejo, confusão e dependência emocional. O clima se tornava mais sufocante, e Elias entendia que o colapso final estava cada vez mais perto. O avanço do segredo que unia Elias às irmãs transformou-se em uma corrente silenciosa que arrastava todos para um abismo inevitável. A cada dia, ele sentia sua mente se dividir em fragmentos que tentavam sobreviver ao caos emocional que se instalava ao seu redor. As irmãs já não escondiam tão bem a inquietação que as consumia, e essa inquietação se manifestava em gestos curtos, respirações aceleradas, olhares que se cruzavam com intensidade excessiva, como se buscassem nele alguma certeza impossível. Elias percebia cada mudança com precisão amarga, sabendo que qualquer alteração
mínima poderia denunciar o que jamais deveria ser descoberto. A culpa se misturava ao medo e o acompanhava como uma sombra inseparável. Ele se perguntava como permitira que as circunstâncias o envolvessem, a ponto de sentir algo que não conseguia nomear, algo que surgia entre a dor e a atenção improvisada que recebera das irmãs. Embora soubesse que tudo era fruto de um desequilíbrio brutal de poder, ainda assim havia momentos em que sentia uma estranha compaixão pelas duas, como se as enxergasse também como prisioneiras de mundos diferentes, aprisionadas por expectativas sociais que as moldavam de forma tão violenta quanto as correntes que sempre apertaram sua própria vida. Enquanto isso, a rotina da fazenda seguia com uma normalidade aparente. Mas por trás dessa normalidade crescia um clima de vigilância silenciosa. Criados passavam a Murcê com mais cautela. Feitores observavam com olhos desconfiados qualquer comportamento atípico. E ruídos surgiam à noite como se a casa grande estivesse tentando alertar sobre um perigo iminente. Elias dormia pouco, sempre atento ao menor movimento, temendo que o coronel estivesse começando a desconfiar. A cada amanhecer, ele tinha a impressão de que o cerco se fechava mais um pouco, como se tudo estivesse prestes a explodir em uma revelação devastadora, que colocaria todas as vidas envolvidas à beira do desastre. E, ainda assim, algo dentro dele insistia em permanecer, preso ao vínculo trágico com aquelas duas irmãs. A inquietação que dominava a fazenda crescia como uma força invisível que se acumulava nos cantos mais silenciosos, tornando cada ambiente carregado de uma tensão quase palpável. Elias caminhava com extrema cautela, sentindo o peso de cada respiração que dava, consciente de que qualquer desatenção poderia desencadear consequências irreversíveis. As irmãs, antes discretas, passaram a demonstrar sinais de um desgaste emocional evidente. Helena parecia lutar contra o próprio desespero, esforçando-se para manter uma aparência de controle que se desmanchava sempre que acreditava estar sozinha. Beatriz, por sua vez, flutuava entre impulsos imprudentes e momentos de retração profunda, como se temesse perder algo que nem ela mesma compreendia completamente. Elias observava tudo com uma mistura de culpa e apreensão. Ele sabia que fazia parte do motivo da instabilidade delas, mesmo sem ter escolhido qualquer passo daquela trajetória. A complexidade de seus sentimentos se aprofundava, criando dentro dele um conflito permanente. A cada aproximação das irmãs, sua mente oscilava entre o desejo de fugir e a estranha ligação emocional que se formara no caos. Além disso, ele carregava a certeza de que, cedo ou tarde, alguém perceberia o que estava acontecendo. Essa certeza começou a tomar forma quando pequenos indícios surgiram na rotina da fazenda. Conversas interrompidas quando ele se aproximava. Olhares duradouros demais vindos de criados atentos demais. E um silêncio repentino sempre que seu nome era mencionado. Essas ocorrências passaram a ganhar contornos ainda mais preocupantes quando o coronel começou a circular pela Casa Grande em horários incomuns, como se estivesse farejando alguma desordem oculta que precisasse ser exposta. Elias sentiu o perigo aumentando a cada dia, e a sensação de claustrofobia emocional se intensificou. Mesmo assim, não conseguia romper o laço trágico que o conectava às irmãs, pois havia algo profundamente humano e igualmente devastador naquela relação marcada pela dor.
Cada passo que dava parecia conduzi a um destino inevitável, como se o próprio tempo estivesse prestes a revelar a verdade que todos temiam. Os dias seguintes transformaram a fazenda em um território, onde cada gesto parecia carregar significados ocultos. A tensão acumulada entre Elias e as irmãs repercutia em cada canto da casa grande, como se as paredes absorvessem o segredo e o devolvessem em forma de pressentimento inquietante. Helena começou a agir de maneira ainda mais rígida, tentando impor sobre si a disciplina que acreditava necessária para evitar o descontrole emocional que a ameaçava por dentro. Beatriz, ao contrário, demonstrava uma vulnerabilidade crescente, movendo-se com passos rápidos e desviando o olhar sempre que alguém parecia neles à la porte un peu de mai. Elias observava tudo com uma angústia silenciosa, percebendo que a proximidade entre ele e as irmãs já começava a deixar rastros que não poderiam ser apagados. O coronel, sempre atento a qualquer irregularidade, passou a circular pelos ambientes com um olhar mais meticuloso, deixando claro que algo despertara sua curiosidade. Cada vez que Elias cruzava com ele, sentia um peso afundar em seu estômago, como se o olhar severo do coronel já soubesse parte da verdade. Os escravos comentavam em sussurros sobre a mudança repentina do ambiente, e alguns evitavam passar perto da casa grande, intuindo que uma tempestade se aproximava. Durante as noites, Elias mal conseguia dormir, atormentado pela sensação de que o segredo estava prestes a ser arrancado das sombras. Ele tentava manter distância das irmãs, mas elas pareciam ainda mais atraídas por sua presença, como se a iminência do perigo despertasse nelas um impulso incontrolável. Esse movimento apenas aumentava o risco, criando uma rede cada vez mais densa de sinais que poderiam ser facilmente interpretados por qualquer observador atento. A própria natureza parecia reagir ao clima da fazenda, com ventos mais fortes soprando pela mata e fazendo as janelas da casa rangerem durante a madrugada. Elias sentia a inevitabilidade se aproximando, carregando consigo a certeza de que nada permaneceria oculto por muito mais tempo. O clima de suspeita cresceu de maneira tão constante que parecia infiltrar-se nas tábuas do assoalho, nas paredes antigas e até no ar abafado que circulava lentamente pela casa grande. Elias sentia cada músculo do corpo tensionado pela proximidade do que considerava inevitável. Já não havia espaço para dúvidas. Alguém havia percebido mudanças, sutis demais para passarem despercebidas por muito tempo. O coronel, conhecido por sua habilidade em detectar desordens, mesmo antes que se revelassem, agora caminhava com passos mais pesados e demorados, como se absorvesse cada ruído, cada ausência e cada movimento fora de lugar. As irmãs, presas em suas próprias tormentas, mal percebiam o quanto estavam deixando transparecer. Helena caminhava com expressão fechada, como se carregasse sobre os ombros o peso de uma culpa que não ousava admitir nem para si mesma. Beatriz, cada vez mais nervosa, deixava escapar olhares que percorriam Elias por tempo demais, criando rastros impossíveis de ignorar. A tensão emocional entre os três se intensificava, como se a cada dia novas camadas de fragilidade se adicionassem a um segredo já prestes a se romper. Elias tentava manter distância, mas o vínculo criado entre eles parecia atraí-lo de volta. Sempre que tentava escapar, tudo ao redor adquirira um tom mais sombrio.
Os escravos evitavam aproximar-se da casa grande, percebendo em cada passo do coronel o prenúncio de tempestade. O silêncio das noites era cortado por rangidos, sussurros e o eco distante da mata, que parecia estremecer com o peso de algo que estava prestes a emergir. Elias sentia que a descoberta se aproximava como uma sombra, movendo-se lenta, mas certeira, em direção aos três. Ele sabia que o coronel não reagiria com simples indignação. Aquele homem tratava a honra e controle como pilares de sua existência. E qualquer ameaça a isso despertaria violência extrema. A cada encontro furtivo, Elias percebia em Helena e Beatriz um medo diferente, não apenas da punição, mas do fim iminente daquela ligação proibida que as mantinha presas a ele, mais do que ousariam admitir. O segredo que antes parecia viver apenas dentro das paredes da casa grande agora se espalhava pela fazenda inteira, como fumaça carregada pelo vento. Era apenas uma questão de tempo até que tudo fosse exposto. E Elias caminhava com a amarga certeza de que nenhuma das possibilidades ofereceria salvação verdadeira. Ele se encontrava preso entre dois mundos, sem pertencimento e sem escape, aguardando apenas o instante em que o destino se revelaria com força implacável. O clima dentro da fazenda parecia cada vez mais denso, como se o ar carregasse a tensão que ninguém ousava confessar. O escravo caminhava pelos corredores com passos medidos, tentando controlar a inquietação que o atravessava desde que o coronel o fitara, com um olhar prolongado demais. Era como se o homem, com sua rigidez autoritária, começasse a farejar algo que ainda não alcançava totalmente, mas que já o incomodava de um modo perigoso. As irmãs, por sua vez, passaram a agir com uma cautela nova, trocando olhares rápidos sempre que o viam se aproximar. Como se temessem que qualquer gesto pudesse entregar segredos que haviam passado tanto tempo, escondendo sob a sombra da casa grande. As noites também se alteraram, adquirindo um ritmo diferente, mais silencioso, mas carregado de receios. O escravo sentia essas mudanças como golpes invisíveis, pressionando por todos os lados. Seu coração parecia dividido entre o desejo que nutria pelas duas mulheres e a certeza crescente de que continuarem seria avançar em direção a algo irreversível. Ele tentava focar nas tarefas diárias para afastar os pensamentos, mas tudo se tornava mais difícil quando sabia que as irmãs estavam sempre por perto, observando de maneiras que só ele compreendia. O coronel, atento como um predador que ronda em círculos antes do ataque, passou a questionar a rotina dos escravos, analisando pequenos detalhes que antes não lhe despertavam interesse. Sua presença torretia uma força constante, um peso que ampliava o medo dentro das paredes da fazenda. A suspeita dele parecia crescer, movida por instintos que ainda não encontravam provas, mas que apertavam o cerco invisível ao redor dos três e, enquanto a pressão aumentava, o escravo sentia que o destino, como se moldar de forma que nenhum deles conseguiria impedir. Os dias seguintes se arrastaram sob um sol impiedoso, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era quase palpável. O escravo, agora mais vigilante do que nunca, notava cada olhar desconfiado, cada sussurro entre os trabalhadores. Parecia que o silêncio da fazenda já falava mais do que qualquer palavra. O coronel andava pelos arredores com um senho fechado, analisando rostos, examinando detalhes. Havia nele uma raiva contida, uma espécie de tempestade que se acumulava sem ainda se derramar. As irmãs, cada vez mais tensas,
evitavam cruzar o caminho do pai, conscientes de que um deslize poderia revelar o que tinham guardado por tanto tempo. O escravo dormia pouco. À noite, observava as frestas da casa grande brilhando com a luz das lamparinas, imaginando o que aconteceria se o segredo viesse à tona. O medo o corroía, mas o desejo ainda pulsava dentro dele com uma força difícil de conter. Era uma prisão diferente das correntes que um dia lhe haviam marcado os pulsos. Era uma prisão feita de amor e pecado. Ele compreendia que, se descobertou, não haveria piedade. O coronel não o perdoaria. E talvez nem mesmo as filhas escapassem da fúria que o dominaria. Certa tarde, o som de cavalos cortou o silêncio. O coronel havia retornado antes do previsto de uma viagem curta. Entrou em casa sem avisar, e foi nesse momento que o destino começou a se revelar. O escravo estava no jardim, próximo demais das janelas do quarto das sinhás. Bastou um instante para que o olhar do coronel encontrasse o dele. Um olhar que dizia, sem palavras, que o jogo estava terminado. O ar ficou pesado e a fazenda inteira pareceu parar. Nada mais seria igual depois daquele dia. E o escravo compreendeu que sua liberdade, já tão limitada, estava prestes a desaparecer por completo. O coronel passou o resto do dia circulando pela fazenda com passos pesados, como se buscasse algo que escapava por entre seus próprios pensamentos. O escravo notou que o olhar dele sempre retornava em sua direção, analisando seus gestos, seus silêncios, suas idas e vindas, como se tentasse decifrar um enigma que já estava praticamente resolvido. As irmãs, percebendo a mudança brusca no comportamento do pai, começaram a se recolher mais cedo, evitando qualquer aproximação que pudesse chamar a atenção. O ambiente da casa grande, antes repleto de uma rotina previsível, transformou-se em um campo de tensão constante, onde cada movimento parecia arriscar a explosão de uma verdade proibida demais para permanecer escondida por muito tempo. O escravo seguia com as tarefas, mas sentia o coração acelerado em todos os momentos. Cada sombra parecia maior, cada ruído mais ameaçador. A sensação de que estava sendo seguido o acompanhava por todos os cantos da fazenda, como se o coronel o observasse mesmo quando não estava presente. Ele entendia que aquele homem, acostumado a exercer controle absoluto sobre tudo e todos, não descansaria até encontrar a raiz da inquietação que o consumia. E essa raiz, embora invisível para os demais, pulsava dentro da própria casa, escondida no desejo que unira as filhas a quem jamais deveriam tocar. Ao cair da noite, a fazenda parecia envolver-se em um silêncio estranho, pesado, quase sufocante. O escravo tentava manter a mente firme, mas não conseguia afastar o pressentimento de que algo estava se aproximando, algo inevitável e devastador. As Duaiermes, trancadas em seus quartos, sentiam o mesmo peso. Sabiam que o pai estava diferente e que o menor descuido poderia revelar o que haviam vivido às escondidas. Naquele clima de inquietação extrema, o escravo percebeu que os laços que o prendiam a elas tinham se tornado tão fortes quanto perigosos, e que o destino que se formava ao redor dos três já se movia, como uma engrenagem impossível de deter. O coronel passou o dia seguinte em um silêncio rígido, movendo-se pela fazenda como uma sombra que tudo observava e nada revelava. Cada passo dele parecia calculado. Cada olhar carregava a firme intenção de desmontar qualquer mentira escondida. Os escravos trabalhavam em ritmo contido, percebendo a mudança no ar e evitando atrair atenção. As irmãs tentavam manter compostura, mas seus gestos delicados tremiam quando o pai surgia inesperadamente. O escravo, sempre atento,
Sentia o peso crescente daquela vigilância constante. Era como se o coronel tivesse rodeado o território da própria casa com um instinto feroz, prestes a atacar na primeira brecha. Durante a manhã, ele percebeu que o coronel assistia a cada tarefa sua sem disfarce algum. O homem permanecia ali, imóvel, analisando com olhos estreitos, como se medisse a verdade pela maneira como o escravo segurava uma enxada ou caminhava pelo terreiro. A fazenda, antes ruidosa com sons de trabalho, parecia agora abafar tudo, deixando apenas o silêncio cheio de suspeita ecoar entre as paredes. O escravo compreendia que aquela observação constante não era fruto do acaso, mas de uma intuição sombria que o coronel alimentava dia após dia, aproximando-se perigosamente da verdade. À tarde, enquanto transportava cestos de milho, sentiu novamente o peso daquele olhar rígido pousado sobre ele. Era impossível ignorar. A respiração lhe escapava em ritmos curtos, e cada movimento parecia ganhar um significado que jamais tivera. Até a mata próxima, antes vista como lugar de refúgio, transmitia agora uma sensação de distância inatingível, como se a própria natureza tivesse se recolhido diante do que estava por vir. O escravo sabia que, mesmo que tentasse fugir, a verdade acabaria alcançando todos, pois já caminhava pelas frestas da casa grande como um fantasma que ninguém mais conseguia conter. Quando a noite caiu, a casa grande permaneceu acesa por horas incomuns. As luzes refletiam nas janelas como olhos atentos, e o coronel não deixou seu escritório nem por um instante. As irmãs se recolheram cedo, temendo que qualquer deslocamento pudesse chamar a atenção. O escravo, sentado perto de seu pequeno quarto, analisava a escuridão sem encontrar consolo. Sentia que algo prestes a acontecer mudaria de forma definitiva o destino de todos ali. Aquela calma tensa, quase artificial, parecia apenas a prévia criada para mascarar a tempestade iminente. Ele ficou ali, imóvel por longos minutos, tentando compreender em que ponto a vida havia tomado um rumo tão perigoso. Já não se tratava apenas de desejo proibido. Era uma trama que envolvia a honra familiar, poder absoluto e segredos capazes de destruir todos os envolvidos. E enquanto o silêncio avançava como uma onda lenta pela noite, ele entendeu que não havia mais retorno possível. Apenas o caminho inevitável em direção ao desfecho que os aguardava. Na manhã seguinte, o coronel percorreu a fazenda com um silêncio tão calculado que parecia absorver todos os sons ao redor. Ele caminhava devagar, como se cada passo servisse para medir o território e recolher evidências que só ele conseguia enxergar. Os trabalhadores evitavam cruzar seu caminho, percebendo a fúria contida sob a aparência rígida. O escravo, porém, era quem mais sentia o peso daquela presença. A cada vez que o coronel surgia, mesmo à distância, era como se o ar ao redor se tornasse mais denso, apertando o peito e obrigando a manter a postura mais neutra possível. A sensação de perigo iminente já não era apenas um pressentimento. Era uma força concreta que se manifestava em cada movimento do patriarca. Ao longo do dia, o escravo percebeu mudanças sutis que o inquietaram profundamente. Portas que sempre permaneceram abertas estavam agora entreabertas, como se alguém tivesse passado por ali recentemente para inspecionar algo. Objetos deslocados na varanda mostravam sinais de mãos aflitas. Até os animais pareciam inquietos, reagindo à tensão que pairava sobre a propriedade. As irmãs, por sua vez, tentavam seguir a rotina com naturalidade, mas escondiam o tremor que tomava seus gestos sempre que o pai aparecia sem aviso.
Elas sabiam que algo dentro dele se movia como uma engrenagem prestes a se encaixar de forma devastadora. Isso as consumia por dentro. O escravo tentou ter-se afastado da casa grande, temendo atrair olhares desnecessários. Contudo, ao final da tarde, ao retornar de um trabalho na mata, notou o coronel parado na varanda, encarando o caminho por onde ele passava. Era um olhar duro, firme, cheio de uma suspeita que já havia ultrapassado os limites da dúvida. Não era mais busca por sinais. Era confirmação silenciosa. A pele do escravo se arrepiou instantaneamente. Seus passos pareceram mais pesados, como se carregassem não apenas seu corpo, mas todos os segredos que o conectavam às filhas do homem que o observava. A distância entre eles parecia curta demais, e a tensão tão espessa que quase podia ser tocada. Ao cair da noite, nenhum dos moradores conseguiu relaxar. A casa grande manteve luzes acesas até muito tarde, e o coronel permaneceu acordado em seu escritório por horas, como se reorganizasse pensamentos sombrios. As irmãs se recolheram em silêncio absoluto, temendo que qualquer ruído pudesse desencadear o pior. O escravo permaneceu imóvel por longo tempo do lado de fora, sentindo que o destino já havia penetrado profundamente no tecido da fazenda. Nada daquilo poderia ser interrompido ou revertido. A revelação parecia iminente, aproximando-se lenta e implacavelmente, e enquanto fitava a escuridão que envolvia os campos, ele sabia que o próximo passo seria decisivo. Capaz de transformar todas as vidas ali em algo irreconhecível e, inevitavelmente, marcado pelas escolhas proibidas que haviam feito. Na manhã seguinte, antes mesmo que o sol rompesse totalmente o horizonte, o coronel já estava desperto. Sua presença preenchia a casa grande como uma sombra pesada que antecipava uma decisão irrevogável. Ele caminhava de um cômodo a outro com passos firmes, como se buscasse confirmar algo que já havia concluído internamente. As irmãs despertaram com a sensação de que aquele seria um dia definitivo. E o escravo, ao iniciar suas tarefas, sentiu imediatamente que o ambiente carregava um silêncio diferente. Mais profundo, quasi sepulcral. A fazenda inteira parecia conter a respiração, aguardando o momento em que a verdade finalmente seria arrancada das sombras, onde havia se escondido por tanto tempo. O coronel permaneceu durante longos minutos na varanda, observando os trabalhadores iniciarem suas atividades. Mas seus olhos permaneciam fixos em um único ponto, o escravo. Era como se aquele olhar endurecido atravessasse qualquer barreira, penetrando naquilo que o homem tentava manter oculto. O escravo percebeu que já não havia como escapar. A tensão que o acompanhara por tantos dias agora se transformava em uma espécie de resignação silenciosa. Ele sabia que o coronel havia finalmente chegado à conclusão que tanto temera. E mesmo assim, sentia algo dentro de si que não conseguia negar. Uma estranha coragem que surgia quando compreendia que não estava mais sozinho naquela trama proibida. As irmãs, inquietas, observavam de longe. Cada gesto do pai era analisado com um desespero crescente. Elas entendiam que a verdade, por mais escondida que tivesse sido, agora se aproximava da superfície com força irresistível. O escravo, ao ser convocado para a casa grande pouco antes do meio-dia, sentiu o ar rarefeito ao cruzar a porta principal. O coronel o aguardava no centro do salão, imóvel como uma estátua moldada pela ira e pela honra ferida. As irmãs surgiram pouco depois, pálidas,
conscientes de que o momento que tanto temeram havia chegado. A casa inteira parecia girar ao redor dos quatro, como se o destino se fechasse sobre eles. O escravo permaneceu diante do coronel sem tremores, aceitando que qualquer desfecho seria consequência das escolhas que havia vivido intensamente. As irmãs se aproximaram lentamente, posicionando-se ao lado dele como se finalmente assumissem a ligação que os unia. O coronel observou a cena com um olhar que misturava choque, raiva e uma responsabilidade que ultrapassava o desejo de punição. Foi nesse instante que algo se transformou dentro dele. Em vez da explosão violenta que todos temiam, surgiu uma decisão fria, calculada e inesperada, moldada pela honra que governava seu mundo. A partir daquele momento, ele não permitiria que o escândalo destruísse seu nome. Em vez disso, tomaria uma decisão dura, definitiva e surpreendente para todos. A vida dos três nunca mais seria a mesma. E o destino que se formava ali os uniria de um modo que nenhum deles poderia ter imaginado. O coronel permaneceu imóvel diante dos três, deixando que o silêncio revelasse o peso da decisão que carregava. A fazenda inteira parecia conter a respiração, aguardando o momento em que sua autoridade moldaria um destino inesperado. O escravo manteve a postura firme, consciente de que nada poderia mudar o que estava prestes a acontecer. As irmãs, unidas por um vínculo proibido e indissolúvel, observavam o pai com uma mistura de temor e determinação, percebendo que seus segredos finalmente emergiam das sombras. Aquele instante parecia suspenso no tempo, como se a própria casa grande aguardasse a conclusão inevitável que pairava sobre todos. Quando saiu do salão, deixou para trás um clima de tensão ainda maior, como se sua resolução silenciosa tivesse desencadeado uma cadeia de eventos irreversíveis. Os três permaneceram imóveis por alguns instantes, tentando absorver o rumo que suas vidas tomariam. A casa grande parecia observar tudo, testemunha muda de uma decisão capaz de romper tradições e impor um futuro que ninguém ousaria questionar. O escravo sentia o coração pesado, dividido entre o medo do desconhecido e uma estranha esperança que não sabia explicar. As irmãs, inquietas, compreendiam que a vida que conheciam estava prestes a se desfazer. Nas horas seguintes, a família se recolheu e o coronel percorreu a propriedade, como se preparasse o terreno para anunciar algo que mudaria para sempre a história da fazenda. Os trabalhadores evitaram encará-lo, sentindo que uma tempestade silenciosa se formava ao redor dele. As irmãs não conseguiam repousar. Caminhavam de um lado a outro do quarto, imaginando como seria viver sob uma união imposta e incompreendida pelos olhos externos. O escravo, isolado em seu pequeno espaço, buscava forças para aceitar o que viria. Sabia que o peso daquela decisão recairia sobre ele mais do que sobre qualquer outro. Ao entardecer, o coronel finalmente convocou todos à frente da casa grande. A reunião, incomum e solene, marcou o início de um novo ciclo. Embora poucas palavras tenham sido ditas, ficou claro que nada seria como antes. Os três protagonistas da decisão permaneceram lado a lado, guiados não por escolha, mas pela imposição de um destino forjado pela honra e pelo medo. A fazenda assistia ao nascimento de uma mudança profunda, e o escravo compreendeu que, a partir daquele momento, sua vida seria redesenhada por forças maiores que sua vontade. Pela primeira vez, o futuro parecia se abrir diante deles, com uma mistura de incerteza e força inevitável. A noite caiu lentamente, iluminando a casa grande,
com um brilho pálido que refletia a imensidão do que estava por vir, mesmo sem entender completamente o alcance da decisão do coronel. Todos sentiam que um novo caminho havia sido traçado, empurrando-os para uma convivência marcada por tensão, desejo e obrigações que ultrapassavam qualquer limite conhecido. E enquanto a escuridão cercava a noite que seguiu a convocação, na frente da casa grande pareceu se estender. Mais do que qualquer outra, os trabalhadores se dispersaram rapidamente, cada um carregando consigo o espanto, silencioso diante da decisão inesperada do coronel. A fazenda repousou sob um céu pesado, sem vento, como se a própria natureza aguardasse o desfecho daquela trama incomum. O escravo permaneceu sentado diante de sua pequena moradia, pensando no caminho que o havia conduzido até ali. O peso da imposição que uniria as duas irmãs começava a se instalar em sua mente, formando uma mistura de medo, responsabilidade e um resquício de desejo que insistia em sobreviver apesar de tudo. As irmãs, recolhidas em seus aposentos, tentavam compreender o futuro que se aproximava como uma sombra espessa. Elas se sentiam presas entre a vergonha de terem sido descobertas e a estranha sensação de proteção que surgia ao imaginarem o escravo ao lado delas, a casa grande, iluminada apenas por lamparinas distantes. Parecia observar cada pensamento carregado de incerteza que tomava forma naquela noite inquieta. Cada passo que davam sobre o piso de madeira parecia ecoar mais alto do que deveria, refletindo o tumulto que sentiam por dentro. O coronel, por sua vez, permaneceu em seu escritório, imóvel por longas horas. Sua decisão, embora tomada, ainda ecoava dentro dele como um peso difícil de carregar. A honra que guiava as suas escolhas exigia um caminho firme, mesmo que isso significasse desafiar convenções e colocar sua própria família em uma situação incomum. Ele sabia que a união entre as filhas e o escravo seria vista como algo inconcebível, mas também compreendia que permitir que o escândalo se espalhasse seria ainda mais devastador para seu nome. A decisão, portanto, precisaria ser mantida com mão firme, mesmo que isso significasse carregar a responsabilidade de moldar um destino que ninguém desejava. Ao longo da madrugada, o escravo lavante caminhou em direção à mata próxima, buscando algum consolo no silêncio profundo que ali reinava, o cheiro úmido das folhas, a escuridão que envolvia tudo e o canto distante de animais noturnos criavam uma atmosfera que o ajudava a respirar. Contudo, por mais que tentasse fugir de seus pensamentos, o peso da responsabilidade o alcançava como uma sombra inseparável. Sabia que, a partir daquele momento, não se tratava mais apenas de um segredo proibido, mas de uma vida inteira que seria compartilhada, com duas mulheres que carregavam a mesma chama, intensa e impossível de ser ignorada. Quando retornou, o céu começava a clarear, anunciando um novo dia que os conduziria, inevitavelmente, ao próximo passo dessa decisão irrevogável. O amanhecer trouxe uma luz pálida que envolveu a fazenda como um véu silencioso, marcando o início de um dia que parecia carregar um peso diferente. O escravo caminhava pelo terreiro com passos lentos, sentindo o impacto da noite anterior ainda pulsando em seus pensamentos. Cada gesto seu parecia mais medido mais conscient, como se o simples ato de respirar precisasse ser controlado diante do futuro que o aguardava. As irmãs despertaram com o mesmo sentimento de apreensão. A notícia da decisão do pai havia-se instalado dentro delas como uma presença constante, que não permitia descanso.
Ambas carregavam dentro de si a mistura complexa de medo, desejo e confusão que havia marcado o destino dos três desde o início daquela relação proibida. A Casa Grande, iluminada pelos primeiros raios de sol, parecia observar cada movimento delas com atenção rigorosa, como se fosse testemunha silenciosa do que estava para ocorrer. Nada ali parecia igual ao que fora no dia anterior. Até o ar trazia um tipo de densidade que anunciava mudanças definitivas. O coronel, por sua vez, já estava de pé muito antes dos demais. Ele caminhava ao redor da casa com passos calculados, observando a propriedade que administrara com mão de ferro durante tantos anos. Havia algo diferente em seu olhar naquela manhã, uma mistura de determinação e peso moral que vinha da consciência de que sua escolha atravessaria as tradições da família e marcaria o nome de todos por gerações. Ao analisar o horizonte, parecia buscar forças para sustentar a decisão que já não podia ser desfeita. Aquilo que ele impusera aos três não era apenas uma solução para um escândalo, mas uma sentença que moldaria vidas inteiras. À medida que as horas avançavam, o clima na fazenda se tornava mais denso. Os trabalhadores cochichavam entre si, embora ninguém ousasse questionar o que estava acontecendo. Sabiam que qualquer passo dado pelo coronel tinha o peso da autoridade absoluta, e que interferir seria impensável. O escravo sentia cada olhar lançado em sua direção, não por superioridade ou desprezo, mas pela estranha curiosidade que surgia quando alguém se via no centro de um destino que não escolhera. Ele tentava manter a postura firme, mas carregava dentro de si uma tempestade silenciosa que se movia lentamente, cobrindo tudo com incerteza. Quando o sol alcançou o ponto mais alto do céu, o coronel finalmente chamou um dos homens de confiança para organizar os preparativos. A decisão seria formalizada, e a fazenda inteira saberia que um novo ciclo estava prestes a começar. As irmãs se entreolharam, percebendo que o momento se aproximava. O escravo respirou fundo, aceitando que não havia mais volta. Seus passos o levaram até a frente da casa grande, onde veria sua vida tomar uma forma que jamais imaginara. E enquanto a tarde caía sobre a fazenda, todos pareciam perceber que aquele seria o dia em que o destino, enfim, se revelaria por completo, sem espaço para recuos ou dúvidas. A tensão dentro da fazenda chegou ao limite quando o coronel percebeu que não poderia mais controlar o que se formava dentro da própria casa. As Duaf-lá, antes tão distintas em comportamento, haviam se tornado cúmplices em um segredo, que agora pesava como corrente de ferro sobre cada passo. Helena, movida por uma paixão ousada, já não escondia o brilho inquieto nos olhos. Isabel, consumida por uma devoção silenciosa, caminhava como quem carrega um destino inevitável. E no centro das duas estava ele, o escravizado que nunca tivera escolha, mas que agora sentia o coração dividido em múltiplas direções, como se sua própria alma estivesse sendo disputada por forças que não podia controlar. O coronel passou a observar o trio, com o olhar calculista de quem avalia animais destinados ao abate. A suspeita crescia como erva venenosa, tomando sua mente até transformar cada detalhe em prova. Helena evitava os pretendentes que o pai lhe trazia. Isabel, antes tão obediente, já não conseguia disfarçar a expressão de angústia quando o pai tocava no assunto de casamentos arranjados. E Elias, embora tentasse manter distância, parecia sempre ser atraído pelas duas irmãs como se houvesse um fio invisível costurando seus destinos. Quando a verdade finalmente emergiu, o coronel sentiu não só a fúria,
mas também a vergonha. Para elle, aquele amor proibido não era apenas um escândalo, era uma afronta ao seu nome, ao sangue branco que ele julgava superior, à estrutura de poder que sustentava sua vida. Mas o que mais o atormentava era a constatação de que suas filhas haviam encontrado em um escravizado aquilo que jamais sentiram pelos homens escolhidos para elas. A humilhação o consumia de forma tão brutal que ele vacilava entre o desejo de punição e a necessidade de esconder o ocorrido de toda a província. Por dias, o coronel trancou-se no escritório, analisando possibilidades que iam desde vender Elias para longe até casar às pressas as filhas com quem as aceitasse. Ele percebia, com um certo horror, que separar os três poderia causar um descontrole maior, algo que mancharia ainda mais sua reputação. E foi nesse limite, nesse ponto de colapso emocional, que tomou a decisão mais inesperada de todas. Uma que nem mesmo as filhas imaginavam que fosse possível. Quando finalmente chamou os três para a grande sala, seu olhar não carregava apenas raiva, mas uma estranha determinação sombria. Helena segurou o pulso de Elias de forma quase imperceptível, enquanto Isabel mal conseguia respirar. Algo no ambiente parecia anunciar que uma reviravolta estava para acontecer. Algo tão improvável que nenhum deles ousou antecipar. O coronel respirou fundo e, pela primeira vez, enxergou que o peso do que estava prestes a fazer ficaria para sempre, marcado na terra que ele governava, e ali, naquele instante carregado de silêncio e destino. Ele preparou o terreno para o desfecho que mudaria para sempre a história daquela fazenda Iu, destino de todos que ali viviam. O coronel caminhou lentamente até a mesa central e apoiou as mãos sobre ela. O ar estava pesado, denso como lama, enquanto os três aguardavam, imóveis, cada um tomado por sentimentos diferentes, medo, amor e um estranho pressentimento de que algo irrevogável estava prestes a acontecer. Quando o coronel ergueu o rosto, o que havia em seus olhos não era paz nem fúria pura, era rendição. Ele anunciou sua decisão de forma seca, quase impessoal. Elias se tornaria marido de Helena e Isabel. Não por amor ou aceitação, mas porque percebeu que não havia força capaz de quebrar a ligação entre eles. Destruir essa união significaria arruinar as próprias filhas, lançando-as em uma vida de sofrimento psicológico que mancharia o sobrenome da família por gerações. Para o coronel, aquilo era menos uma bênção e mais uma estratégia de controle. Uma forma de ocultar o escândalo sob uma aparência de ordem. Seriam apresentados à vizinhança como um arranjo inusitado mas conveniente. E Elias, o escravizado, sem direito ao próprio corpo, seria alçado ao papel de marido não por status, mas por imposição, mantendo-se, aos olhos do coronel, ainda sob sua posse. O impacto foi tão grande que nenhum deles conseguiu reagir de imediato. Helena sentiu o corpo tremer, não de medo, mas de incredulidade, diante da chance inesperada de viver. O amor que acreditara impossível. Isabel, que sempre amara de maneira silenciosa, fechou os olhos como quem agradece em segredo ao destino. Já Elias permaneceu imóvel, carregando dentro de si uma mistura de alívio e desconfiança, pois sabia que toda concessão do coronel vinha acompanhada de correntes invisíveis. Dias antes do casamento, um mal súbito tomou o coronel em plena madrugada. Os médicos declararam que fora vítima de um derrame fulminante. A fazenda mergulhou em luto, e os comentários correram feito vento. Uns diziam que fora castigo divino, outros que fora o próprio peso do segredo que o derrubara. O que ninguém sabia era que
em seu leito final. O coronel havia assinado um documento não para punir, mas para garantir que as filhas jamais fossem separadas do homem que escolheram amar. Ao Serra Berthaud, o testamento revelou algo ainda mais surpreendente. Elias seria libertado oficialmente. Herdaria uma parte da fazenda e seria reconhecido como responsável pela segurança e continuidade das terras. Foi a última tentativa do coronel de manter a ordem, mas paradoxalmente acabou libertando aquele que ele tentou controlar por toda a vida. E assim, o escravizado que fora usado como objeto, transformado em segredo e condenado ao silêncio, tornou-se marido, herdeiro e senhor de parte da terra onde antes fora acorrentado. Helena e Isabel, unidas não apenas pelo laço familiar, mas pelo amor compartilhado, caminharam ao lado dele para uma vida que ninguém ousaria prever. E o mistério sobre as intenções finais do coronel permaneceu ecoando pela fazenda. O que ficou registrado na memória da região foi a lenda de um amor proibido,